Nós estamos falando de equidade, de que apesar das diferenças, existe sim a possibilidade de nós termos um olhar diferenciado, mas proporcionarmos qualidade de vida e contribuirmos. Centralcast, oferecimento, Bateras Beat. Tenha uma experiência imersiva no mundo da música, com instrutores dedicados e métodos inovadores que garantem que você aprenda a tocar o seu instrumento de maneira envolvente e divertida. A Ser Alimentos convida você a descobrir a arte de saborear tradição, desde a carne seca até a linguiça cuiabana. Inspire Studio Fitness, inspirando você a chegar na sua melhor forma. Ultrafios, recupere sua autoestima com a Ultrafios Transplante Capilar. Seus fios e sua confiança restaurados. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando na sua telinha mais um episódio do Centralcast, diretamente do centro da América do Sul, trazendo para você sempre um assunto muito interessante. E hoje não poderia ser diferente, mas antes de apresentar minhas convidadas de hoje, eu quero pedir para você, dedinho no like, se inscreve, compartilha, dá essa moral pra gente, é só um movimentinho no seu dedinho ali, que não te custa nada, mas pra gente é uma grande força, tá? E eu tenho aqui na minha frente duas pessoas que trabalham com desenvolvimento humano. Eu tenho à minha esquerda aqui a Giovana. Prazer, Giovana, obrigado pela sua presença, por abrir um espaço na sua agenda. E também tem aqui a Cristiane. Prazer. Obrigado pela sua presença, Cristiane. Elas vão falar de desenvolvimento humano, qual é a maneira de trabalhar. E a Giovana está à frente da Move Desenvolvimento Humano, né? É isso. Vamos entender mais ou menos o que se trata, mas depois a gente vai abrindo parênteses, aí, entendendo melhor o trabalho. Bom, a Move Desenvolvimento Humano, ela é uma empresa, é um treinamento e capacitação profissional. Então, nós somos uma empresa voltada para a inclusão, acessibilidade e diversidade. Nós estamos localizadas na cidade de Cuiabá, atendemos todo o estado do Mato Grosso e também fora do estado, demais regiões. Atendemos empresas de todos os segmentos, órgãos públicos, municipais, profissionais da área da saúde, educação social, família. E também temos recebido uma demanda bem considerável atualmente voltada para atendimento ao cliente. Então, empresas que querem se especializar, pensando na área da inclusão, pensando em como proporcionar principalmente melhor experiência para aquelas pessoas que buscam, né, e que não têm muitas vezes o seu direito que é básico, né, como por exemplo de lazer, de acesso à saúde, educação, enfim, garantido. É uma maneira de democratizar essa questão, assim, de todo mundo ter um pouco de dignidade através de capacitação, desenvolvimento humano, né? Sim. Legal. Mas eu acho que antes tem de onde que veio essa necessidade, quando você identificou e você teve a iniciativa de criar esse projeto. Idealizar a Move, né? Bom, eu sou psicóloga, sou formada em psicologia e do ano de 2007. A partir do ano de 2012, eu me especializei na área de gestão de pessoas nas organizações e passei a trabalhar com treinamento e desenvolvimento humano. E no ano de 2012 também, o meu filho foi diagnosticado com autismo. Certo. Então, eu passei a estudar e também me especializei em autismo, em desenvolvimento atípico. A Move, ela surgiu de uma necessidade, primeiramente, que era minha, né? Que eu identifiquei, na faculdade nós não ouvíamos falar sobre, não tivemos nada voltado para o autismo e passou a ser a minha realidade. Sim. E sendo a minha realidade, eu também identifiquei que outras pessoas não sabiam, assim como eu. Muitas pessoas estavam assim, à mercê, né? Total, né? Mesmo Legal. pensando numa cidade como Cuiabá, capital, 2012, pensando numa cronologia de tempo, é muito recente. Sim. Nós não tínhamos nada em Cuiabá voltado, né? E partiu de uma necessidade de que eu precisava fazer alguma coisa. Então, primeiro eu fui estudar, Certo. eu fui me especializar e passei a treinar profissionais por onde o meu filho passava. Sim. Então, a contribuir na área da saúde, a atuar na área da saúde, na área da educação e treinar profissionais para que pudessem, não só no meu caso, no caso do meu filho, mas outras pessoas e outras famílias também, né? Não só voltada para a área do autismo, mas principalmente voltada para a área da comunicação, do trabalho em equipe, pensando em organização, em empresas, né? Em como proporcionar melhor experiência, em como ser de fato um ambiente diverso,
considerando as diferenças que existem entre as pessoas, porque nós, quando estamos falando de desenvolvimento atípico, nós sabemos que existe diferenças, então nunca vai existir uma igualdade. Sim. Nós estamos falando de equidade, de que apesar das diferenças, existe sim a possibilidade de nós termos um olhar diferenciado, mas proporcionarmos qualidade de vida e contribuirmos para o desenvolvimento dessa pessoa. Então, a MOVE tem esse propósito, né, de equidade, de ética, de promover a inclusão. Então, 2012 para cá, eu venho trabalhando nessa área e a partir de 2019 é que a MOVE, de fato, tomou corpo. Ela, legal. De fato, aconteceu. Sim, então, assim, primeiro você viu essa necessidade partindo de você, né, do que vocês passaram e também você foi entendendo que isso se ramificava, né, para outras, infelizmente, muitos excluídos, vamos dizer assim, né? De alguma maneira, essa questão que você falou de incluir a diversidade e tudo mais, né? Então você foi vendo que o negócio era muito maior, eu imagino, né? Você foi descobrindo, né? Legal. E aqui tem outra pessoa também que, antes de falar da questão da terapia, né, utilizando cães e tudo mais, eu quero entender também de onde que veio essa... Porque deve ser uma paixão também, né? De onde também. Em que momento essa chavinha aí ligou para você vir para esse ramo? A minha primeira formação é biologia, então comecei dando aula. Sim. E aí eu passei 10 anos trabalhando, dando aula, e eu resolvi abrir um hotel para cachorro, em Várzea Grande. Fui para São Paulo fazer curso de adestramento. Falei, vou sair da área da educação. Vou para a área dos cães. Uhum. Só que quem tá na educação é difícil, você sente falta. Porque eu sempre tive paixão em dar aula, em trabalhar também com as crianças. E eu também sempre tive paixão pelos cães. E aí eu falei bem assim, aí eu descobri sobre a terapia com cães. Certo. Aqui em Mato Grosso também não tinha nada. Então eu fui de novo para São Paulo para fazer cursos para trabalhar com cães de terapia. Sim. E aí eu fui, me formei e eu falei, e agora eu preciso do principal, de um cão treinado. E... Deve ser um processo longo, né? De Sim. Se habilitar primeiro, né? Vamos Exatamente. dizer assim. Que você tá falando de uma maneira... resumida, né? Mas a gente sempre tem que salientar que é tudo um processo, né? Você falou que começou no seu em 2012 e o seu foi mais ou menos em quanto tempo? Eu comecei final de 2018, foi a coisa recente. Mais recente, né? E aí eu fui em final de 2019 que eu fui para São Paulo fazer o curso e eu até propus na época para a escola que eu trabalhava essa ideia, só que a escola não apoiou a ideia. Sim. E só que ao mesmo tempo tinha o colégio ICE aqui em Cuiabá, sim, que estava procurando alguém porque ele viu um programa chamado Comfort Dog fora do país e ele queria trazer esse programa para a escola. E aí um colega meu trabalhava no ICE e eu vi o post de uma cadela. Eu falei bem assim, o ICE tá com a ideia que eu tô. Tem uma mente mais aberta para isso. Exatamente. Né? E aí eu fui atrás dele. Quando eu cheguei lá, o professor Edu falou, Cris, eu preciso de você. E aí deu muito certo. E ele já tinha filhote. Eles já tinham comprado uma filhote. E aí a gente começou o trabalho. Aí veio a pandemia, né? E o pós-pandemia na escola foi assim, o cão foi um sucesso, porque... Legal. A gente tinha desde crianças a adolescentes em crise de ansiedade, com medo, né? Aquele pós, né? Então, o cão foi algo, assim, sensacional. Sim. E aí, eu consegui juntar as minhas duas paixões. Trabalhar com os cães e com as crianças. Sim. E aí, eu fui para essa área do autismo também. Legal. Então, hoje, eu trabalho... em escola, no colégio ICE, e eu também trabalho em clínica com as crianças, junto com os terapeutas, psicólogo, fono, fisioterapeuta, TO. Então, caramba, bastante coisa. Isso. É legal, é bom a gente salientar, né, que se foi difícil para nós adultos passar pelo período da pandemia, imagina para a molecada que não estava entendendo nada, né, ainda vamos dizer, isso aí já começa naquele clima que foi de incerteza, de isolamento. Eu pirei mesmo nessa época, não sei vocês, mas
E aí a vem... gente tinha medo, né? Tudo É. a gente ficava. E às vezes as crianças iam lá na sala com aquele pânico, chorando. E aí só o fato deles brincarem com os cães. Falar, olha, eu preciso pegar água pra mim, você me ajuda? Só o fato deles irem lá, brincar, interagir, a criança já acalmava, dava tempo ou do pai vir buscar, ou até a criança fala, não, eu consigo voltar, Cris, eu tô bem. Até então aí era só o puro convívio, não era ainda em ele já estava atuando como terapia ou não? Era só o convívio mesmo não, com o animal? Lá na escola, por enquanto, era só o convívio. Que já, olha só, se já surte um efeito positivo, né? Exatamente. E aí depois, dentro da escola, a gente começou com a parte da educação mesmo. Trabalhar com o cão, incentivando na alfabetização, em todos esses aspectos, né? Então, a gente trabalha até hoje na educação infantil, principalmente na educação infantil, porque a criança... ela gosta de estudar, mas quando entra o cão, o reforço a todo mundo. Eu sou suspeitíssimo de ter 10 cachorros. Então, olha, acha alguém que ganha de mim. Só falei dos cachorros, ainda não falei dos gatos, que ainda tem uma galera lá. Não, gato eu não posso ter lá em casa. A galera é meio estressada com os gatos. Os meus já crescem junto, já virou aquela... Mas no último censo, eu acho que era 9 cachorros. Eu não fico muito contando, né? Mas eu sou suspeitíssimo para falar. Mas então, olha só. Acho que além da questão da socialização da criança, da questão da terapia, eu acho que quanto mais cedo também ela tiver contato com o animal, até a nível futuro, da questão da consciência com os animais, isso também já ajuda, né? Claro, a questão do afeto, o respeito. Emocional dessa criança. Porque quando o cão entra... eu até recebi uma pergunta esses tempos. Quando o cão entra, fica todo mundo alvoroçado. Eu falei, não. As crianças já sabem que quando o cão entra em sala, tem que ficar todo mundo sentado, tem que respeitar o animal. Sim. Então, a gente tem que respeitar. Então, a gente fala, olha, pode pegar no rabo da Mia? Então, a gente sempre estimula fazer carinho daqui pra cá. Nunca no rabo, nunca judiar, nunca apertar. Então, a gente sempre faz esse trabalho até de conscientização com as crianças. E a gente vê bastante crianças que não têm contato com os animais, que o pai não tem. Então, priva, né? Exatamente. E aí a criança normalmente a criança que tem medo. Então a gente dentro da escola a gente trabalhou também com crianças com autismo que tinham medo, que entravam em fuga quando via cão, e a gente conseguiu fazer esse processo de dessensibilização. Sim. E a criança conseguia até tocar no cão. Então, o trabalho que o cão faz, eu sou suspeita a falar, mas é sensacional. Eu também sou suspeito, mas eu sei que gera a falta de informação já gera, né? Por exemplo, a criança tem medo do cachorro. Aí ela vê um cachorro, ela entra em pânico, ela corre. Às vezes o cachorro só quer brincar e corre atrás dela. Já criou esses dias eu fui numa festa que teve assim um filhotinho, correu atrás de uma menina que desesperou. O filhotinho pulou nas pernas dela, sem querer arranhou as pernas dela, a menina já chorou. Se isso não for ali já remediado, a menina já cresce com um trauma, né? E coisas que a gente leva até depois dos cabelos brancos, né? Eu conheço gente que tem pavor de cachorro e gato e outros animais, né? Isso. Teve um caso na clínica que eu trabalho, a mãe do paciente, ela tem medo, né? Então, assim... O filho ele é autista e tem o outro que vai acompanhando ela, fica na recepção, enquanto ele faz as terapias. E aí o menino gosta, o menino quer um cão, só que a mãe tem muito medo. E aí quando os cães chegam, ela já fica assim. Aí eu já vou tirar, eu tiro, porque eu tenho o Fred, que trabalha comigo direto, o Fred que é um Golden, e a Julie que é uma Poodle. Então a Julie, ela é assim, ela pula no sofá e ela já vem assim pedindo carinho. E o Fred vem colocando a cabeça também. E ela, você vê, ela começa a tremer. Eu falei, não, vou tirar. Aí ela fala, Cris, não deixa que eu vou superar esse medo aqui. Então assim, você vê que o cão, ele não ajuda só as crianças. O ambiente todo, quando o cão chega... Na recepção, todo mundo, eu não sei o que, fica todo mundo. Muda o astral total, a energia do local, né? Sim. Há pouco tempo eu entrevistei um pessoal aqui da questão dos direitos dos animais e eu trouxe um cachorrinho meu, mas o meu cachorrinho foi a atração do negócio, entendeu? Porque né, já todo mundo se derrete, né? Aí eu quero entender em que momento os dois trabalhos se convergem aí.
Quem que quer falar primeiro? Eu vou falar primeiro. Tá. Quando eu vi que a Move dava curso, eu falei, gente, eu tenho essa questão de querer ensinar. Então, por que fica só comigo? Porque aqui dentro de Cuiabá, a pessoa que faz esse trabalho, por enquanto sou eu, e tem a Ju, que é uma terapeuta ocupacional, que tem o cão dela, e a gente treina o cão dela também. E aí eu falei assim, mas a gente pode ensinar. E aí eu vi a Giovana, eu falei meio assim, eu vou tentar falar com ela. Mas, gente, essa mulher foi tão difícil pra eu conseguir falar com ela. Ocupada, muito... Não, olha, eu marcava, essa mulher desmarcava. Eu falei meio assim, mas eu não vou desistir. E aí foi que eu consegui marcar com ela. E aí eu fui. E como que você recebeu essa... Não conhecia o trabalho. É um trabalho de fato inovador que a Cris trouxe para o estado. E eu fui até o trabalho para conhecer, para acompanhar como que era a rotina dela na escola, né? Com as crianças, com os cães. Então eu fiquei lá um período para conhecer. Desculpa cortar, mas você tem que ter um processo meio que de imersão um pouquinho, né? Para quando você quer entender... Como aplicar o seu trabalho, né? Todo o trabalho que a Move realiza, primeiro tem essa visita, primeiro tem esse contato inicial. Então eu fui até a Cris para conhecê-la, para conhecer o trabalho, para acompanhar o funcionamento, né, o contexto, onde os cães estão, quem é o público. E aí, nesse mesmo tempo, estava acontecendo um programa de treinamento em que a outra, né, a nossa outra parceira, a Bárbara, que é nutricionista também, ela estava realizando. E ambas trabalham também voltadas para a parte sensorial, que são questões também que demandam, né, que sempre estão presentes em pessoas com desenvolvimento atípico, seja criança, um adulto, um adolescente. E ambas trabalharam e trouxeram essas questões, né, sensorial. Aí que eu pensei, por que não juntar as duas? Sim. E aí eu fiz essa proposta para as duas. Eu tinha ido conhecer o trabalho da Cris e a Bárbara já estava desenvolvendo o trabalho comigo dentro do programa. Então eu decidi unir as duas e nós três fazer essa ponte e nós três juntas pensarmos em uma proposta maior também para trazer essa proposta para não só abranger a área da educação. Que a coisa já ficou mais robusta, né? Quando pega a sua especialidade, a da Bárbara e a sua, vocês já conseguem... Sim. Né? Entendi. E nós três juntas pensamos uma proposta maior para pegar todo o estado mesmo do Mato Grosso, que é um treinamento que vai acontecer agora no mês de outubro. Ah, sim. É esse que a gente vai falar, né? Só vamos fazer um pouquinho de suspense e a gente já fala dele. Então, e aí funcionou bem? Funcionou. Integrou tudo muito bem? Sim. Ah, legal. E aí você já foi aplicado ou ainda vai ser lançado? Desculpa. O treinamento ele vai acontecer no mês de outubro legal. ainda, dia 19 Primeiro, de outubro, né? É o A primeiro. gente espera que seja o primeiro. É o primeiro. Então já vamos falar, então, já dele, que não tem como segurar. Então já fala desse evento, então, pra gente já lançar. Bom, ele é o primeiro treinamento que nós três estamos realizando juntas. Então nós unimos a especialidade, né, enquanto psicopedagoga, nutricionista e uma psicóloga, trabalhando as experiências sensoriais e seus impactos no autismo. Nós abrangemos não só a área da educação, mas também pegamos a parte de profissionais da saúde, não só profissionais, mas também pensamos nos estudantes, porque as pessoas não têm acesso a essa formação, a essas informações, e é uma realidade. Então nós precisamos treinar e capacitar essas pessoas. É bom que deixe bem claro quem são as pessoas que necessitam disso, né? Porque às vezes você está assistindo aí e nem sabe que você pode se beneficiar disso daí, né? Então aproveita e já convida a galera aí. Então, são pessoas, né, são profissionais, estamos sendo buscados também, nós abrimos para profissionais de saúde e educação. Sim. Mas estamos sendo buscados por outros perfis, então famílias estão buscando, legal. Profissionais de outras áreas, da área social estão buscando também. Faz todo sentido na área social. Nós estamos flexibilizando também esse perfil, por quê? Como eu disse, na faculdade, principalmente os estudantes, não têm essa formação. E ainda profissionais que já estão atuando na área, a informação, por mais que ela está disseminada, hoje nós temos acesso a diversos canais de comunicação, mas ainda assim essas comunicações elas precisam ser filtradas. Sim. E um diferencial desse treinamento que vai acontecer, ele não é teórico, ele é prático. Então nós levamos informações para essas pessoas, mas principalmente nós convidamos e fazemos prática com esses profissionais, para que eles vivenciem o dia a dia, né, os desafios que eles vão ter em todas as áreas. Então, seja para você receber, acolher, atender, ou seja você um familiar
Sim. Né, de uma pessoa com deficiência, seja ela autismo, seja ela outro transtorno do neurodesenvolvimento, por exemplo. Então, que você esteja de fato qualificado, treinado, né, para poder atender, acolher e direcionar essa demanda. Sim, interessante. E deixa eu te perguntar uma curiosidade sobre essa aplicação do seu trabalho. Quais os tipos? Ele abrange qualquer tipo de setor que queira procurar empresarial, que queira, independente do setor, ele pode Independente do setor. Se beneficiar disso. Nós atendemos empresas de todos os segmentos, todos, né? Nós já treinamos, por exemplo, tem um shopping da capital, localizado aqui na Avenida Miguel Sutil, então nós já realizamos roda de conversa, capacitamos voltada para a área de atendimento ao cliente, nós atendemos espaços de recreação, por exemplo, parque aquático, restaurantes, atendemos também órgãos públicos municipais, profissionais da área da saúde, da educação, da área social, famílias. Então, nós abrangemos todo o treinamento, mas antes, como eles são personalizados, então eu vou em loco, eu conheço o funcionamento, a dinâmica, a prática, como acontece o dia a dia, mas desses locais em pleno funcionamento. Sim. Então eu vou durante o horário comercial, durante a semana... Desculpa, na hora que o pau tá torando. Na hora que o pau tá torando, exatamente. Para você entender... Para eu entender. O que já está acontecendo, qual a necessidade, quem que você atende, como que você atende, até para poder... O que nós vamos aprimorar, o que nós precisamos retirar ou qualificar, qual que é essa demanda? Qual que é essa demanda que está ali? Para quê? Para que esse serviço que vai ser prestado seja o mais assertivo possível, que vá atender de fato. Então, nenhum serviço é igual ao outro. Ele não é um padrão só, não né? Não é um padrão só. Você vende por atacado, vamos dizer assim. Não, demanda, carga horária, é todo personalizado. E assim, nos dias de hoje, tem uma demanda que é mais frequente, tipo assim, na questão organizacional? Tem alguma assim que você pode falar, citar assim, dentro das empresas? A maior demanda que nós temos recebido hoje, voltada para a área das empresas, é atendimento ao cliente. Sim. Atendimento ao cliente tem uma bem relevante, então atendimento ao cliente e também nas áreas da educação e saúde. Sim, entendi. Saúde também. Ia ser interessante se essa questão do atendimento ao cliente o pessoal aplicasse nas repartições públicas aí, né? Sim. Quando você vai num lugar precisar de um documento ou pagar uma conta, assim, alguma coisa atrasada, o atendimento que você recebe, graças a Deus hoje é a internet, né? Facilita, você faz muita coisa pela internet. Mas quando você tem que, sei lá, regularizar uma coisa, que seja na sua energia, que você tem que se... o atendimento nas repartições públicas são muito deficientes. Não sei se as prefeituras, órgãos públicos buscam, ocasionalmente acontece esse tipo de busca? Acontece a busca mais voltada das prefeituras para alguns setores. Então, por exemplo, principalmente para o setor da educação e da saúde. Principalmente. Que é básico, vamos dizer assim, né? Saúde, mas educação. Poderia ter em outras coisas também, né? Não só voltada, né? Quando nós falamos de inclusão, estamos falando também do que é acessível. Então, nós estamos falando desde como que os termos que você se refere, como você falar, se referir a uma pessoa com deficiência, quais são os termos que você usa, se aquele ambiente é de fato acessível para que aquela pessoa tenha acesso, né? Não só voltado para a informação, mas voltada a toda a dinâmica. Nós estamos falando também de uma estrutura física daquele contexto, né? E seja pequeno, médio, grande porte, qual que é a estruturação daquele local, como que nós podemos otimizar um serviço que já existe. Sim. Então, nós não precisamos inventar a roda para atender, mas ter um olhar mais humanizado para essas pessoas. Sim, muito interessante isso. E aí, da sua parte também, né, outras curiosidades, né? A questão dos cães, qualquer cão pode ser usado para uma terapia? Tem cão certo para a terapia certa? Tem terapia, imagina, tem terapias diferentes, né, também? Dentro desse contexto de serviços, a gente classifica, ou tem a parte da educação assistida, a terapia assistida, e a gente também tem a atividade assistida, que é os trabalhos voluntários que a gente faz. Assim, quando a gente fala de escolha de cão, eu falo, não tem uma raça. Hoje a gente vê, principalmente em São Paulo, todas as raças, inclusive vira-lata. Então a gente não mais a personalidade do cão? A gente o temperamento. Então a gente não avalia
a raça do cão, a gente avalia o temperamento do cão. Ontem a gente estava até eu estava fazendo uma mentoria e explicando, a gente precisa avaliar o temperamento, porque a raça, a gente vai ver tanto Goldens mansos, extremamente dóceis, como também agressivos, né? Sim. E a gente vai ver pitbulls, só que qual que é a diferença? É muito mais fácil você entrar com um Golden em qualquer ambiente, que você não vai receber tanta pergunta, do que você entrar com pitbull. Sim. Então, assim, infelizmente a gente tem algumas raças aceitas pela sociedade, mas quando a gente vai escolher um cão para serviço, a gente avalia o temperamento desse cão, porque dentro da própria ninhada, a gente faz um teste dentro da ninhada para ver o que tem melhor perfil para o trabalho. E aí a gente vai ter cães extremamente que já esboçam um comportamento muito agitado, ou que já tem um pezinho ali na guarda, né, para cães de guarda, né? E cães para serviço. Igual os seres humanos, eles também têm perfis, né? Exatamente. Perfis, né, para cada um fazer uma coisa, né? Isso. Interessante. E esse trabalho dos cães, eles podem de alguma maneira ser aplicado também em empresas também, tipo para, sei lá, melhorar o clima de uma empresa. Sim. Eu já entrei em empresas que têm animais e é um momento assim, todo mundo dá um carinho, deixa o ambiente mais leve. Inclusive, tem empresas como aqui, né, parecido com a Move, assim, que fazem palestras ou momentos motivacionais onde existem cães que fazem esse momento, porque já tem estudos que provam que o cão ele é capaz de liberação hormonal. Então, há aquele relaxamento, aquela alegria. Então, você muda o ambiente. Entendi. Então, quando tem palestras motivacionais, tem presença em alguns locais dos cães. Só para esse momento. Quando a gente tem palestra lá no colégio, lá no ICE, eu levo os cães. Porque é notório, você, às vezes, até quando tem uma reunião muito tensa com o pai... a gente leva os cães. Por quê? O cão, ele quebra, sabe aquele clima de tensão que o pai viu aquele cão, ele já acalma, a criança já acalma. Gente, é sensacional. Então, quando eu vejo que o negócio tá muito tenso, eu falei, peraí, gente, eu só vou tomar uma água e já volto. Só vou trazer um cachorro aqui. É uma arma mesmo, né? É muito eficaz, né? E aí eu trago um dos cães, e aí que nem o Fred, ele é bem expansivo, ele pede carinho. Poderia até ter trazido ele aí. Mas você sabe o que eu pensei? Eu falei assim, mas ele vai ficar pedindo carinho pra todo mundo. Eu adoro, né? Pra mim não tem problema. Ele fica sentado assim, pedindo carinho. E aí ele, quando ele entra, gente, é muito engraçado. Aí eu falo pra mãe, não, a senhora quer que eu tire ele? Aí eu faço, né, toda uma cena. Aí a mãe, não, pode deixar. E aí você vê que o clima pesado, ele quebra. Aí até a conversa muda, as pessoas acalmam, há um relaxamento, conversa aí de uma forma mais tranquila. Então a gente... Bacana. A gente usa... Eu acho que funciona mesmo se colocar. E você, quando entra às vezes numa empresa que vocês têm que... promover uma melhora, né? A empresa vem com carências que eles devem te relatar e você vê ali em loco também. Às vezes, quando na aplicação disso daí, você às vezes também naturalmente encontra resistências, assim, por a empresa estar com vícios, alguma coisa do tipo, ou é tranquilo? Como que é essa questão para você? Não, a maioria das empresas que nos buscam, eles trazem já muita demanda, então eles já vêm com um perfil muito mais de ansiedade. Então eles já estão dispostos. Já estão dispostos a se mobilizar. Entendi. Né, o que é preciso fazer, por onde que nós começamos a fazer, o que é necessário, de quem que nós vamos precisar, como que a gente vai se organizar aqui internamente, por qual setor, qual profissional, como que a gente começa. Sim. Então, tem essa empresa, por exemplo, que eu citei há pouco, que a gente estava treinando, eles vão, inclusive, montar uma sala multissensorial, que ajuda muito na regulação. Então, por quê? Porque muitas empresas, né, é um espaço social em que essas pessoas estão, sejam elas... Quando nós falamos principalmente de autistas, as pessoas acham que são sempre crianças, mas não.
tem adolescentes, tem adultos. Então, esses espaços são justamente para se diminuir o nível de alerta, para ajudar na regulação. Então, como que precisa ser estruturado? Quem vai estar lá dentro? Qual é a sinalização necessária? A acomodação dessas pessoas em espaços de lazer, dentro de cinema, na sala né, no espaço de alimentação daquele local. O relacionamento das pessoas relacionamento com as eles. pessoas, o atendimento, o direcionamento. Caso você observe alguma situação, como que você intervém? Sim. Então, está todo mundo muito disposto. Ainda não é uma realidade, né? O que é preciso para a inclusão de fato acontecer é essa questão ela ser tomada como uma questão social e não apenas como uma questão de uma pessoa que tem alguém com deficiência na família. Sim. Então, a partir do momento que a sociedade toma essa consciência, eles assumem um papel mais proativo. Então, nós temos muito isso, nós temos percebido muito isso através das demandas. As pessoas já nos buscam já dispostas. Essa questão que você falou é interessante, né, do adulto, né, porque a pessoa associa sempre a uma figura infantil, não uma criança, sim. né? E, inclusive, tem adultos descobrindo depois de um certo tempo que, né, e como que fica assim essa questão da inclusão do... Eu acho que a pessoa que descobre depois de adulto, ela já deve estar bem inserida. Não, acho que Nem não, sempre. né? Nem sempre, né? Ocorrem de aparecer assim, Sim. pessoas com... Eu já tive a oportunidade de conversar com alguns autistas adultos e eu conversei, inclusive, com 2 pessoas que me marcaram muito. Uma foi um rapaz, ele já tinha 2 filhos e o diagnóstico dele foi dado a partir do diagnóstico do 2º filho, aos 6 anos de idade, porque ele começou a identificar algumas questões de dificuldades do filho que ele também tinha. Quando ele tinha a idade do filho. E ele foi passar por avaliação, porque o diagnóstico ele é comportamental. Certo. Né? Então, ele foi passar por toda uma avaliação e foi dado realmente um diagnóstico para ele de autismo. Mas teve que ele ter o 2º filho para ele... Para ele identificar. Olha só que interessante. Quanto então, tempo, né? ele começou algumas dificuldades do filho, ele falou, mas eu também tinha isso aqui, mas eu também tinha essa dificuldade. Então, são pessoas que já... E o filho também tinha? Tinha. Ah, entendi. Ele tem 2 filhos com autismo. Ah, entendi. Né, de suportes diferentes, né, de nível de suporte diferente, os 2 filhos dele têm TEA. E ele também foi diagnosticado com TEA, nível 1 de suporte. E essas pessoas, nós não, se formos pensar em escola, por exemplo, nós não estudamos, ou achamos que não estudamos, né? Sim. Porque esses comportamentos antes, eles eram nomeados de uma outra forma, né? Era aquele aluno birrento, aquele aluno que não parava quieto, aquele aluno que assim, tinha algum movimento motor que ninguém falava que era um colega estranho. Não, inclusive pejorativos, Pejorativo né? também. Tinha muito preconceito. E né? algo que a gente trabalha, leva muito para treinamento, nós trabalhamos, além dos termos de como você se referir, trabalhamos muito sobre o capacitismo, que é uma realidade. Interessante. Né? Associar sempre a pessoa com deficiência a algo negativo. Sim, tem uma escola, hoje em dia as escolas já estão tendo algumas, né? E assim, eu só não sei se tem inclusive uma pessoa específica, né? Mas eu não sei se é trabalhado para os coleguinhas também entenderem. É feito esse trabalho? Eu falo lá pela escola que a gente trabalha. Lá a gente trabalha com as crianças e como as crianças acolhem. Então, a criança com TEA, quando ela tem nível de suporte 2 ou 3, os colegas vão pegar o livro para ele. Eles vão levar ele. Ele nunca, todas as turmas que a gente trabalha, desde a educação infantil até o ensino médio, todo mundo acolhe muito as crianças, os adolescentes. Que bom. Você vê que não tem, assim, a gente não tem casos, pelo menos lá na nossa escola, de discriminação. Então, você vê que, às vezes, teve uma mãe que relatou para mim ontem, ela estava na sala comigo, ela falou, Cris, na outra escola, ninguém olhava pro meu filho. Aqui, às vezes, a gente tem que pedir para as crianças parar, deixa ele, calma, não abraça tanto, deixa ele, porque às vezes ele fica nervoso de tanto que as crianças ficam em cima, de quanto elas acolhem. Então, assim, eu acho isso lá sensacional. Que legal, porque eu imagino no coração de mãe ver o filho sozinho, como que deve ser, né? E é interessante, né? Porque você vê toda uma questão de socializar e saber, né? Porque é aquela coisa, né? Há tempos atrás, a ignorância das pessoas levavam elas a fazerem chacota, falar que isso, que aquilo, termos pesados, né? Não vamos nem falar aqui. E era tido assim como o esquisito, como, né? Esse tipo de coisa, né?
E a molecada tá tendo essa consciência também, né? Eu acho. E eles estão. E os menorzinhos, acho que estão crescendo ainda mais, assim, com essa questão. E como a gente, dentro da escola, também tem trabalhado isso com eles, faz palestra, traz, às vezes, até os adolescentes, os autistas da escola, aí eles falam com eles, conversam com eles. Então, essa parte de sensibilização na escola, eu acho que ela é importante. Para que isso não aconteça. E aí você vê que os colegas sempre colaboram com a criança que precisa, ou adolescente que precisa de ajuda, tá todo mundo sempre em cima. Sim, outra curiosidade, mas eu não sei se é a sua especialidade, mas você é da biologia, né? É usado também outros tipos de animais, né? Assim... Para trabalhar com terapia assistida? Eu não sei qual tipo de terapia, mas eu sei que usa cavalo. Sim, é ecoterapia. Porque dentro da terapia assistida, aí a gente pode ter a ecoterapia, a sinoterapia, que é com cães. Já explica o que é, um pouquinho para deixar todo mundo... A eco, ela trabalha com os cães. A sinoterapia trabalha com cães na terapia. Certo. Então, aí a gente tem outros animais também que podem ser usados. A gente vê coelhos, alguns animais que são... a gente vê também algumas aves. Não, teve agora a Expo Pet... Sim. Aí teve um rapaz que ele tem umas araras que ele tá adestrando. E ele veio me procurar. Ele falou, Cris, a gente estudou na época da Serra de São Vicente, né? Na escola agrícola lá. Uhum. E aí a gente tava num stand um do lado do outro. E ele falou assim, olha, eu tenho umas araras. Eu tenho que conversar com ele. Ele falou, dá pra fazer um trabalho com as crianças. Eu tô treinando as araras. Então, assim, o animal que ele tem perfil... e ele é treinado, ele pode ser utilizado. O que a gente não pode, né, é levar um animal que não é habituado para aquele ambiente, que não esteja preparado para aquilo e para oferecer risco para qualquer pessoa ou até mesmo para o próprio animal. Sim. Como a gente também tem a intenção de informar e ser didático, explica para as pessoas, você falou que tem um grau, né, a questão do autismo e tal, até para as pessoas entenderem, às vezes não falar uma bobagem, né? Termos, o certo de usar, você poderia até passar isso aí pro pessoal? Bom, quando nós estamos falando do transtorno do espectro autista, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né, caracterizado principalmente por déficit na interação social, na comunicação e interesses restritos, né, comportamentos restritos e estereotipados também. E existem os níveis de suporte, que antes se falava graus, né? Já usei errado, já me corrige mesmo. Não, são os níveis de suporte, então tem o nível 1 de suporte, que são pessoas que estão dentro do espectro, mas ainda tem uma funcionalidade maior e um apoio bem menos substancial. Entendi. Vão ter dificuldades pontuais também ainda, né? Mas é um apoio substancial bem menor, por exemplo, do que o nível 2 ou 3 de suporte. Certo. Então, no caso do nível 2 de suporte, eles já têm algumas habilidades potenciais também, né, que é preciso ser olhado principalmente antes do diagnóstico, se olhar para a pessoa antes da deficiência, né? Mas o nível 2 de suporte, por exemplo, eles vão ter algumas dificuldades com relação à comunicação, que vai precisar de uma mediação, de alguém para mediar a comunicação, para mediar a interação social também, por exemplo. E já o nível 3 de suporte, nem sempre é o autismo que prevalece. Ali já é o autismo associado com alguma comorbidade. Então, por exemplo, um autismo com DI, que é uma deficiência intelectual. Então, muitas vezes, no nível 3 de suporte, é a deficiência intelectual que prevalece antes do autismo, né? Então... o 3 já sempre está associado a alguma outra coisa. Já está associado a alguma... Na verdade, todos os outros níveis estão. Mas a diferença é que no nível 3, geralmente é a comorbidade que sobrepõe o autismo. Entendi. Nem sempre é o autismo. E mesmo dentro desses níveis, nós precisamos lembrar que o autista cresce, então tem ali, né, uma pessoa com 13 anos, ali tem características também da adolescência, junto com o autismo. Sim. Né, tem um adulto com autismo e cada autista ele é único, então esse olhar também precisa ser único. Então, se nós tivermos, por exemplo, 3 pessoas com autismo no mesmo nível de suporte, os 3 são diferentes. Sim. Então, esse olhar tem que ser individualizado, o nível de suporte precisa ser também analisado de uma forma individualizada. E como que tem sido essa questão que você já trabalha isso? Cada vez mais eles vêm sendo inseridos no mercado de trabalho. Como que tem sido isso aí para você? Como que você vê isso?
Mercado de trabalho ainda é um desafio. Ainda é um desafio, né? Muito se fala, por exemplo, sobre não só mercado de trabalho, mas escola, por exemplo. Qual é a quantidade que eu preciso ter? Meio social. Qual é a quantidade de pessoas com deficiência que eu preciso ter na minha empresa? Ou inserida na sala de aula? Então, só que quando nós estamos falando de quantidade, a gente está falando só de cumprir lei. Nós não estamos falando de inclusão. Certo. Então, quando de fato nós estamos falando de uma inclusão de verdade, é preparar aquele ambiente para receber aquela pessoa. Sim. Então, de fato, não é a pessoa com deficiência que tem que se adaptar para estar lá. É o ambiente que tem que se adaptar para recebê-la. Sim. Então, como que as empresas estão se preparando para receber essa pessoa? Em termos de acessibilidade mesmo. Então, essa pessoa vai precisar de quais ferramentas para ser funcional ali dentro, né? Tem muitas empresas, mas principalmente fora daqui. Eu escrevo para uma revista de São Paulo, que é a revista Reação, e lá nós temos, por exemplo, vagas de emprego muito maiores do que aqui. E não só, porque antigamente o mercado de trabalho para pessoa com deficiência era ficar ali num cantinho, sentada, fazendo alguma coisinha como só para se distrair. Meio que fazendo um subemprego. Subemprego. Para cumprir o número de funcionários. Para cumprir a cota, né? E hoje não, hoje essa pessoa já está ocupando várias funções. Então, quais são as ferramentas que essa pessoa precisa ter de suporte mesmo para ser funcional e executar o trabalho ali dentro? Sim. Então, nesse sentido, nós temos um estado ainda que está engatinhando. Mas você consegue identificar alguma melhora, um interesse começando aí aos pouquinhos? Eu estou tentando ser positivo aqui, né? Olha, eu sei que poderia ser muito melhor. Poderia ser muito melhor, mas essa busca, principalmente, porque a maior questão da inclusão é principalmente a ausência de capacitação. Sim. Então, se nós não tivermos profissionais capacitados e qualificados, uma informação de qualidade, nós não temos como falar em inclusão. Então, a inclusão ela vai se fazer com capacitação. Então, é um processo que começa bem antes. É um processo bem anterior. Não é só pegar amanhã e falar assim, não, eu vou contratar, não, né? É um processo que... É um processo bem anterior. Entendi. De se preparar, de fato, um contexto para receber pessoas. Estruturar, né? Vamos dizer assim, né? E dentro da educação a gente vê isso, né? Ou assim, cada dia mais a questão dos professores se preparando. Porque ainda é como a Gil falou, ainda a gente está engatinhando. E para o professor também, que não está... ele ainda não... Muitas vezes ele não sabe como lidar com aquele aluno. E aí, às vezes, nós temos turmas com 3 crianças, Thea. Né? Então, a gente busca sempre lá na escola preparar os professores para isso. Para atender as crianças. E cada criança é de um jeito. Não adianta. A gente tem... nós temos 3 crianças numa sala, onde cada uma tem um nível de suporte. E elas vão ser totalmente diferentes e a gente tem que buscar adaptar a atividade para aquela criança, um ambiente para aquela criança, porque você vai ver criança que ela fica muito bem com o barulho. E aí a gente vai ver aquela que não fica tão bem. Então, é tudo preparar um ambiente. E aí e dentro com os cães, a gente também vê isso. Então, tem criança que ela tolera a presença do cão. Tem criança que ela não tolera. Então, a sala que tem a criança que não tolera, a gente não entra. Aí, normalmente, a gente leva os grupos lá para a sala, porque a gente tem uma sala preparada para trabalhar com as crianças e os cães. Então, aí a gente leva as crianças que conseguem interagir, que querem interagir, porque a gente não obriga também as crianças a interagirem com o cão. A gente faz tudo muito de forma gradual e prazerosa. Né? E tem crianças que não querem nem entrar, não querem interação. Então, a gente respeita sempre esse processo, porque tem... Para a criança até há toda uma questão sensorial, de cheiro, de textura do pelo. Então, por mais a gente às vezes não consegue perceber, mas às vezes o perfume do cão incomoda, o cheiro do cão incomoda. Né? E a questão do pelo. Então, às vezes você vai pegar, você quer tocar? Ela faz assim. Né? Então, a gente precisa respeitar também o tempo dessa criança com os cães. Às vezes tem uma questão sensorial mais aflorada, né? Só para
para ilustrar melhor para as pessoas, né? Às vezes mais aflorada, sensibilidade a cheiros e, sei lá, luz, barulho. Toque, né? E até algumas crianças pegam no cãozinho e até o pelo pode ser um estímulo, um reforçador para a criança. Eu falo muito isso porque o meu filho tinha muito medo de cão. E aí nós começamos a fazer o quê? A ter um cão em casa, porque ele tinha medo. Então, para fazer essa aproximação sucessiva dele. Então, aos pouquinhos, né? Mas não de uma forma invasiva, até para que não fique tão aversivo para ele. Então, é o cãozinho ele sentado do lado, é o cãozinho passando. Primeiro se acostumando, então, né? hoje, ele já pega o cãozinho e aperta. Ele faz isso aqui. Eu percebo que o pelo do cão, para ele, é reforçador. Ele gosta e faz bem. Então, o que ele mesmo, por si, né, começou a fazer? Em caminhada, por exemplo, ele começou a conduzir. A pegar gente, como agora? A guia? A coleguinha guia e ele levar. Ai, que legal. E esse processo já faz quanto tempo, mais ou menos, que você começou? Já tem mais ou menos... Desde 2021, mais ou menos. Sim. Desde 2021. Então, esse toque que ele tem hoje com o cão, de apertar, de deixar a nossa cachorrinha sentar, deitar do lado. Pra ele, né? Ele não deixava. Agora, ela fica deitada do lado dele, ele aceita. Ela pula na perna dele, ele aceita, ele deixa. Mas isso aqui já tem uns 3 anos, nós trabalhando, né, com essa aproximação sucessiva dele com o cão. E só tem benefícios. A gente faz esse trabalho em clínica também. A gente tem casos que as crianças não entram na sala com o cão. A gente começa com o trabalho externo, fazendo essa habituação, essa dessensibilização à criança no ambiente externo. Aí você vai trazendo. Então, tem caso que a criança nem chegava perto, nem ficava no mesmo ambiente. A gente terminou a terapia com ela abraçando e beijando. E aí, aonde agora tem que fazer o trabalho com ela para ela entender que nem todo cão é o Fred e a Julie. Porque senão ela quer abraçar e beijar todo mundo na rua, né? Cada cão também tem sua particularidade, exatamente. Né? E aí agora tem esse trabalho agora, né? De fazer para ela entender que nem todo mundo pode abraçar, apertar. Teve segunda-feira agora, eu até gravei um vídeo. Foi muito legal. Uma das pacientes estava em terapia e ela não era de fazer carinho. E aí eu coloquei, a atividade era para trabalhar a coordenação motora, tava a terapeuta, eu e a criança, né, psicóloga. E aí ia trabalhar com uma pinça, assim, para tirar umas bolinhas do Fred e tudo. Só que a criança começou a fazer carinho no Fred. E ela não fazia. Gente, o Fred dormiu. E ela ficou lá um tempão, assim, fazendo. Aí eu gravei um vídeo dela fazendo carinho. Coisa que ela nunca tinha feito carinho no cão. Então, assim, você vê o avanço que é para as crianças. Sim. E aí fica todo mundo emocionado na terapia. Eu imagino que deve ser. Porque é um avanço para aquela criança, né? Algo que ela não encostava, não chegava perto. E ela fica lá um tempo lá fazendo carinho. Você assim. se emociona bastante durante seus trabalhos? Bastante. Eu sou chorona. Eu sou muito chorona. Eu fico... Quer chorar todo dia quase, então, sei lá, quando tá... É muito legal. Assim, imagino. eu falo que o trabalho com os cães... trabalhar com as crianças com TEA já é sensacional. De você ver os avanços. E agora, trabalhar com os cães junto... Nossa, juntou, né? Pra quem gosta de biologia, professora... Juntou tudo aí, virar uma paixão. Que legal. E aí vamos voltar a falar também da questão da inclusão. Quais os tipos de inclusão você consegue promover com a questão do desenvolvimento? Assim? Os setores, eles também procuram, têm real interesse na questão da inclusão, ou também é uma coisa que a galera tá tendo que cortar mato aí para isso se tornar uma coisa mais normal, vamos dizer assim, um hábito, né? Mais comum. Na verdade, quando a gente chegou, tudo era mato. Então a gente meio que tá cortando a foice. Entendi. Não um é trabalho fácil. de resistência, É né? um trabalho de resistência. Tem muitas pessoas ainda com uma certa resistência. Mas nós trabalhamos, acima de tudo, com a inclusão social. Sim. Então, dessa pessoa, de fato, inserida em todos os setores. Legal. Mas nós precisamos trabalhar direitos que são básicos. Então, por exemplo, acesso à informação. Que é totalmente diferente, por exemplo, do que nós temos hoje, pensando em capital Cuiabá, do que nós temos a 100 quilômetros daqui. Sim. Informação não chega lá, ainda nos dias de hoje. E quando nós estamos falando, principalmente, nós chegamos também, nós fazemos serviço em zona rural, por exemplo, em distritos. Sim.
onde o acesso é menor ainda. A coisa acontece de uma maneira totalmente diferente, mais lenta. Né? Então, nós vamos justamente nesses locais onde o trabalho não acontece. Sim. E trazemos essas pessoas para mais perto. Então, por exemplo, esse programa de educação que nós finalizamos agora no mês de setembro, né, no início desse mês, é justamente um programa que abrangia um município, distritos e zona rural. Profissionais da área da educação dessas 3 áreas. Então, trazendo esses profissionais, treinando, capacitando para que eles voltassem para o chão da escola, para a área de atuação e pudessem multiplicar esse conhecimento e aplicar no contexto da escola. Sim. Então, esse programa, antes dele acontecer, eu fiz visitas técnicas para todos esses setores. Então, o trabalho aconteceu em uma cidade e eu fui até 100 quilômetros depois para conhecer. E agora eu estou passando de novo nesses mesmos lugares para ver como que está o atendimento, como que está, se tem ainda dificuldade, para acompanhar, para fazer junto. Tem que ter um acompanhamento, tem um que pós, ter um acompanhamento, né? tem que ter um pós, não tem como. Então, quando nós estamos falando de inclusão na escola, inclusão em outros setores, a gente está falando, acima de tudo, de uma inclusão social. Sim. E nessa questão do pós também você tem que fazer porque às vezes o curso tem que ser ajustado ali, né? Sim. Eu imagino que você chega ali, aplica e não quer dizer que tudo vai correr daquele jeito. Então, isso é normal mesmo? Isso acontece. Pegar uns feedbacks ali, o que está acontecendo, como que tá... Né, principalmente qual é a expectativa dessa pessoa antes, quando nós começamos qualquer serviço e depois. Né? Então, se atendeu às expectativas de fato, quais eram. Então, por isso que é muito importante a demanda estar alinhada ao serviço. Né? Então, qual é a demanda do que vocês precisam para que esse serviço seja o máximo possível alinhado? Né? Para que, de fato, nós consigamos levar aquilo que as pessoas precisam, não aquilo que eu acho que é necessário, Sim. mas aquilo que elas precisam. Então, porque aí essa lacuna, ela diminui. Então, esse acompanhamento posterior ao serviço prestado, ele também é importante. Então, nós pedimos feedback, eu entro em contato com as pessoas, né, como que tá, dúvidas. Eu sempre falo, me mandem, meu telefone está aqui, entre em contato, me manda mensagem se tiver dúvida. Eu mando também estudo para essas pessoas, assim, para se atualizarem, livros, formações novas. Legal. Então, para que elas continuem. Né, e não fiquem só na linha de base, que a linha de base ela é muito importante, ela Sim. precisa estar sólida, mas eles precisam continuar. De se desenvolvendo ainda, né? Desenvolver. Então é um acompanhamento mesmo que você faz ali, né? Durante um período, vamos dizer ali, é uma parceria, né? Geralmente é o que? Via contrato, dependendo do tamanho, vamos dizer assim, do trabalho, precisa de 1 ano, sei lá, de implantação. Dependendo do serviço, né? Por exemplo, quando nós trabalhamos com órgãos públicos, por exemplo, a gente trabalha tanto por contrato quanto por serviço pontual. Então, tem algo pontual a ser desenvolvido, um treinamento pontual. Mas quando esses treinamentos pontuais existem, nós abarcamos todos os setores. Porque não tem como eu trabalhar só a educação. Eu preciso da saúde, eu preciso da família. Todo mundo junto, trabalhando. A linguagem é diferente. Então, são treinamentos distintos, mas todos são realizados. Sim. E independente do tamanho da empresa, já dá para se aplicar esse? Dá. Tipo numa empresa que é só nós dois aqui, já dá para... A gente tem que melhorar de vez em quando a nossa comunicação, né, Vini? Dá para aplicar alguma coisa só para dois? Dá, sim. Olha, interessante. Então, pessoal, você não precisa ser uma multinacional, não precisa ser uma empresa com, sei lá, centenas de funcionários, independente do tamanho. Aí também, quanto antes, né? Se você tem, às vezes, pretensões de ser uma empresa grande, quanto antes você conseguir ir lá na base da sua empresa implantar, né? Sim. Questões de valores, inclusive, né? Sim. Eu acho que para quem tá assistindo aí, ó, pessoal, né? Pô, a informação que a gente tá levando para vocês aqui, a gente merece um like, não merece, meninas? Com certeza. Então você que tá empreendendo aí, tá começando e quer, né, vamos dizer assim, botar tudo nos eixos aí, é a oportunidade, inclusive reforça pra gente a questão do evento que vai ter agora, para você procurar, você ir atrás aí de buscar excelência aí, né, na sua empresa. Vamos lá. No dia 19 de outubro, vai acontecer o treinamento, as experiências sensoriais e seus impactos no autismo. Esse treinamento vai ser conduzido pela Cris Gambim, que é psicopedagoga, especialista em educação assistida.
pela Bárbara Marquezine, que é terapeuta alimentar, que é nutricionista, e por mim, que sou psicóloga. Então, vai ser o dia inteiro. O treinamento ele tem 8 horas de duração. O primeiro treinamento, esse é o primeiro treinamento que vai acontecer em Cuiabá. A gente vai andar com esse treinamento ainda pelo estado e fora dele também. Então, vamos pegar a estreia dele aí, né? Vamos, vocês vão pegar, vão ter exclusividade para Cuiabá. Bacana. E é voltado para profissionais e estudantes da área da educação e da área da saúde também. Devido à demanda que nós estamos recebendo também, então tem familiares buscando, tem profissionais de outras áreas buscando também. Então nós estamos flexibilizando, as inscrições elas já estão abertas, então se vocês entrarem no Instagram da MOV, lá no perfil já tem a ficha de inscrição. Qual que é o arroba da MOV? É @MOV Desenvolvimento Humano. Só procurar lá, ali já tem. Na bio já tem a ficha de inscrição, você clicando já direciona certinho. Então tem as informações das profissionais que vão conduzir, o objetivo do treinamento, local, aonde que vai ser? Já fala aí. Vai ser no Instituto Cuiabano de Educação, no ICE, que é localizado no Jardim Europa, né, Cris? Jardim Europa ali, o bairro. Tropical. Jardim Tropical. Jardim no Instituto Tropical. Cuiabano de Educação, no Colégio ICE. Bem facinho de encontrar. Sim, sim. Então, pessoal, olha aí, você que está buscando, né, ou você é empresário aí que está, né, buscando, como que a gente pode falar aí? Qualificação, né, da sua equipe, treinamento, qualificação da sua equipe, né, voltada para trabalhar de uma forma mais inclusiva, de uma forma mais assertiva, com atendimento, com acolhimento dos seus clientes, com direcionamento também. Sim. Que mais? Eu acho que é isso. Acho que é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Tem alguma informação que a gente está deixando passar aqui? Não, pra gente ir para os nossos finalmente? Vai começar 8 horas, né? Tem que chegar Isso, antes. Tem que isso. chegar antes das 8. Pro credenciamento. Sim. Então as inscrições já estão valendo já. É só entrar lá no perfil @MOV Desenvolvimento Humano. Nós temos 3 perfis, né? Nós temos valores para profissionais, para estudantes e também tem desconto para grupos a partir de 3 pessoas. O valor está super acessível. Super acessível. Sim, sim. Então é isso, meninas. Obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. E as portas estão abertas para quando vocês tiverem novidades, outros eventos, alguma coisa do tipo, métodos novos, né? Quem sabe trabalhando com outros animais aí, outras coisas do tipo, outros tipos de empresas e serviços. As portas estão abertas, é só bater um zap lá que a gente vai fazer um bate-papo aí. Muito obrigado, viu? Obrigada. A gente que agradece. Obrigada pela oportunidade, de poder falar do nosso treinamento, um pouquinho do nosso trabalho também. Sim, parabéns pelo trabalho de vocês. Desenvolvimento humano é muito importante, né? É importante que também as pessoas saibam, compreendam e apliquem também isso aí no dia a dia, né? Sim. Obrigada. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês até aqui. Se você tem alguma curiosidade, pode comentar aí embaixo. E não se esquece, dedinho no like, se inscreve, compartilha. Dá essa força pra gente aí, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite e até uma próxima. Valeu!